Bom dia com Jesus a todos os irmãos, a todos quanto ouvirem esta pequena meditação. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o assunto que se refere ao nicolaísmo. Eu fico imaginando acerca de milhares de pessoas que dizem crer no irmão Brana como o mensageiro desta era, como o profeta de Deus. E nós sabemos que o profeta de Deus, ele é a boca de Deus. Então, se ele é a boca de Deus, Deus quem fala através daquele homem, né? Usa aquela boca para falar a tua palavra. E eu tenho estudado as mensagens do irmão Brana. Por mais que você aprende de Deus, quando você está lendo as mensagens no espírito da mensagem, você vai observando que muitas coisas não é ensinado na mensagem. E aqui no Brasil nunca foi ensinado. Nunca foi ensinado. E as mensagens estão aí. As mensagens do profeta estão aí para você examinar, estudar, ver o que o profeta pregou, o que ele ensinou. E o que os homens estão ensinando hoje já vem ensinando muitas coisas erradas desde o princípio. Então o povo tem um tajar assim, aquele homem ele é vindicado por Deus, ele é vindicado por Deus, vamos seguir ele, mas não examina se aqueles ensinamentos, se aquele grupo realmente está ensinando o que a Bíblia ensinou, e principalmente o que o profeta tem nos ensinado, porque, vamos ser sinceros, nós passamos a conhecer as profundidades das Escrituras através das mensagens do irmão Brana. Deus tem nos dado entendimento e revelação da palavra, mas a luz veio através da mensagem do irmão Brana. Ignore quem quiser ignorar. Mas a maioria dos que estão negando este profeta, essa mensagem hoje, não enxergava nem o batismo em nome do Senhor Jesus na Bíblia, não enxergava nem os primeiros passos das Escrituras, e hoje estão se julgando mestres, ensinadores, né? Mais do que o profeta, se julgam ser mais entendidos do que o irmão Brana. Muitos que diziam crer no irmão Brana como profeta, hoje está negando tudo. Quer dizer, está provando que nunca creu, né? Nunca creu no profeta. Teve somente um mero conhecimento do irmão Brana, tudo, e estava ali seguindo porque o convinha, né? Onde estava, né? Tava tendo algumas vantagens, né? Vamos melhor dizer assim. Mas vamos lá, para o assunto não ficar muito longo. Eu quero entrar nesse assunto, olha, a primeira coisa, isso aqui nós sabemos, a maioria dos irmãos sabe isso aqui é decor. Ao Efésios capítulo 4, verso 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vocês veem que aqui é tudo no plural, né? E ele quem? Nosso Senhor Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós estamos vendo aqui que esse quintuple de Efésios, esses 5 ministérios, é para edificar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja depende, né? A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, depende desses 5 ministérios que para edificação. Agora o que acontece? O que acontece é o que vamos ser claros e objetivos, que nós temos observado, principalmente ultimamente agora, nesses últimos tempos que estamos vivendo, que o povo está vivendo assim de uma maneira cercada. O medo de perder membros, ou perder
o ganho financeiro é tão grande que as pessoas estão vivendo sobre medo. Os homens têm colocado medo nas pessoas. Toma cuidado, se vocês ouvirem tal coisa assim, toma cuidado com o que vocês ouvem, que pastor vocês ouvem, que isso vocês ouvem. Olha, o irmão Brana sendo um profeta, ele pegou o espírito só de ouvir um pregador. Ele pegou um espírito. Coloca o medo na pessoa como se o irmão Brana tivesse pego assim um demônio. O irmão Brana de um profeta virou um demônio. Aí a pessoa fica tudo com medo. Então aquilo ali é uma estratégia do maligno para as pessoas não aprender a verdade. Né? Porque depende dos mestres, dos doutores, né? Que Deus dá um conhecimento maior do que o do pastor. É lógico, olha aqui, ele mesmo deu um para apóstolo, para profetas, para evangelista, para pastores e doutores. Então Deus dá uma luz maior, sempre Ele dá uma luz maior para cada ministério. Agora, é Ele quem dá, quem dota esses homens desses dons aqui, para edificação do corpo de Cristo. Mas só que as pessoas vivem presas no mundo, naquele mundinho, para ouvir somente aquele homem. Como se aquele homem somente ele tivesse todos os ministérios, nele só. E é impossível. É só você estudar a palavra de Deus que o irmão Brana tem ensinado, você deve ver que é impossível. O irmão Brana ele tem ensinado que um homem ele não pode ter, ele jamais ele terá 2 ou 3 ministérios ao mesmo tempo. Não tem como. Ou ele executa um ou executa o outro. Jamais. Ele terá todos os ministérios nele só. Por isso que aqui diz no plural, né? Uns para profetas, apóstolos, pastores, doutores, evangelistas. Muitos têm os ministérios diferentes para a edificação do corpo de Cristo. Mas só que se você estudar a mensagem do irmão Brana, o problema é que as pessoas dizem crer na mensagem do profeta, mas eles ficam somente com o que eles ouvem. Não examina para ver se realmente o profeta ensinou aquilo. Esse é o nosso mal. Por isso que nós vivemos enganados. A Bíblia diz que um cego guiando o outro, ambos vão cair no buraco. E está muita gente caindo no buraco por não examinar as mensagens, examinar a Bíblia e ver se realmente é o que Deus tem falado. Sobre nicolaísmo mesmo. Poxa vida, meu Deus, quantos anos dentro dessa mensagem, sinceramente, nunca vi um pastor ensinar o que o profeta tem ensinado sobre as obras dos nicolaítas. Agora, por que esses homens da mensagem não ensinam isso? Porque já estão errados desde o princípio. O que é nicolaíta? Obras de nicolaíta. São homens se sentindo com autoridade para dominar os leigos, para fazer da igreja de Deus o que eles bem querem. Tá? Colocando o homem numa posição aqui, na outra ali, na outra acolá. Eu vou dizer uma verdade para vocês. Examine a Bíblia, as Escrituras, procura ver se você encontra o mesmo profeta, aonde que está essa palavra aí, é ministros auxiliar, meu ministro auxiliar. Em cada igreja aí tem um ministro auxiliar. Um pastor com 10, 20, 30, 40, 50 igrejas, em cada igreja, como ele não dá conta, né? Ele coloca ali um ministro auxiliar. O ministro auxiliar faz tudo. A única coisa que ele não pode fazer é pôr a mão no dízimo, né? Pegar nada para ele. Só isso que ele não pode fazer. E nem dar ceia. Agora, do resto, ele cuida tudo na ausência do pastor. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, entra ano e sai ano, ele faz tudo. Mas na hora de pegar o dízimo, aí o pastor aparece para pegar o dízimo, né? E tchau e benção. E o coitadinho dos irmãos fica ali, sem ter uma assistência, sem ter nada, né? E diz, o irmão Brana tem dito que o dízimo é do pastor. Não, o profeta nunca falou isso. Eu gostaria que alguém provasse para mim onde o irmão Brana falou isso aí. O irmão Brana disse que o dízimo vai para o pastor.
O irmão Brana diz o quê? Que um pastor, ele é um administrador do dízimo do Senhor. Um administrador não é dono. Uma empresa, o natural explica para você, uma empresa ela tem seu dono e tem seus administradores. Então aquele administrador é dono daquela empresa? Não, ele administra aquela empresa. Tudo que está ali na empresa, ele administra aquilo ali para ter um bom andamento. Ele não é dono. Eu tenho dezenas de citações que eu poderia ler cada uma delas aqui. O irmão Brana mostrando isso aí. Ele mesmo falando que ele é um administrador do dízimo do Senhor. E que um dia ele terá que dar conta de onde foi colocado cada centavo daquilo. E ele quer chegar diante de Deus sem nenhuma mancha de nada. Porque ele aplicou bem o dinheiro do Senhor na obra do Senhor. E vê de que maneira o profeta usava isso. Mas vamos continuar sobre isso. Vamos ver o que o profeta tem ensinado. Então veja bem. Nesta mensagem aqui, as 7 eras da igreja, exposição das 7 eras, no parágrafo, na página, melhor dizendo, 171, eu vou ler aqui para vocês verem, entender bem o que é nicolaísmo. Nós dizemos crer no profeta, mas só que nós lemos isso daqui e continuamos vivendo da mesma maneira, deixando ser guiado de forma errada quanto à palavra de Deus. Olha o que o profeta lê aqui, ó. Apocalipse 2, verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Deus falando que ele aborrece, ele odeia a doutrina dos nicolaítas. E o que é a doutrina de nicolaíta? É o que eu já disse. É homem sobre homem. Pastor sobre pastor. Pastor ungindo pastor, colocando pastor não sei na onde, não sei das quantas, ungindo obreiro para isso, obreiro para aquilo, obreiro auxiliar para cá, obreiro auxiliar para lá. E aonde que a Bíblia ensina isso aí? Se quer dizer, vamos ficar com a Bíblia, vamos deixar a mensagem do amor para lá, então procurando a Bíblia, onde é que tem isso? A Bíblia fala de anciãos na igreja. Anciãos, quer ver? Agora, eu estou lendo isso daqui porque o irmão Brana tem ensinado isso aqui, porque eu mesmo jamais ia saber dessas coisas aqui, ia entender isso aqui não. Se não fosse o profeta de Deus, ensinar isso dentro das escrituras. Olha aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. Veja aqui, ó, o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Da igreja, singular. Tá entendendo? Mostrando que numa igreja sempre teve vários anciãos, né? Ó, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, singular, anciãos, mostrando que havia vários anciãos na igreja. Entenda bem, o irmão Brana mostra que dentre aqueles anciãos, Deus dotava um ancião, né, que ele passava a ser um presbítero, né? Não com autoridade sobre os outros, mas com um dom que Deus dava para ele, que ele se destacava, né? No ensinamento da palavra, na pregação da palavra, para levar o povo a viver a palavra da maneira que era. Não para ele ter domínio sobre a igreja de Deus, o povo de Deus. E olha o que o profeta diz aqui, ó. E que Deus aborrece essa doutrina. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas. Nikal, que significa conquistar, e lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Agora, por que isto é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja na mão de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. Deus nunca fez isso. Colocou a igreja dele na mão de homens para ele fazer o que eles querem. O Espírito Santo sempre dominou o seu povo e dotou seus homens com os dons. E eles não eram amantes do dinheiro, da riqueza. Eles eram amantes das almas, da palavra de Deus. Tá? Tanto que se você ler as escrituras, você vai ver que os apóstolos mesmo, eles não queriam nem ficar se envolvendo com dinheiro, com a parte financeira, cuidando das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Levantaram diáconos ali, homens, né, idôneos,
homens cheios do Espírito Santo, para poder cuidar dessa parte aí. Não é verdade? Vamos estudar as Escrituras. Então veja, ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra. Aqui não está falando viver naturalmente da regalia, do dinheiro. Nós temos que viver da palavra. Já pensa logo na parte financeira. Está falando de viver da palavra. Viver da palavra de Deus. Viver uma vida de santidade. É isso que aqui está falando. Procurar ser santo, ser exemplo. É disso que está falando aqui. Os quais guiam as pessoas alimentando-as da palavra. Ué, então se é para viver do dinheiro, então as pessoas têm que ser alimentadas também só do dinheiro. Vocês estão vendo como é que os homens interpretam as coisas erradas? Viver da palavra e alimentar as pessoas da palavra. Da palavra de Deus. Vê? Veja bem. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. Tá vendo? Sejam dirigidas por um homem, por um pastor. Ele achar que ele tem direito de fazer o que ele quer ali. O irmão Brana tem nos ensinado o quê? Que quem elege os seus pastores é a igreja. Ela elege e ela tira. Ué, como que um pastor pode eleger um pastor e colocar ele para dominar a igreja? Já está indo contra os princípios bíblicos. Está indo contra os ensinamentos do profeta. Como que nós podemos dizer que nós cremos neste mensageiro e negamos os ensinamentos dele? Vamos estudar a palavra de Deus? Está vendo aqui, ó? Então veja, é verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministro ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco aonde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaísmo destrói este preceito e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Tá vendo aqui? Isso é uma obra de nicolaíta. Vou ser bem claro, é isso que nós temos visto acontecendo no meio do povo da mensagem desde o princípio lá atrás. Desde o princípio, desde quando começou. Lá no princípio da mensagem aqui no Brasil, se você for estudar a mensagem do Irmão Brana, você vê que isso aí já veio lá do começo. Começou errado, continua errado e terminará errado. Ué, por quê? Deixou os ensinamentos do profeta de lado. Por causa do quê? Ganho pessoal. Interpretando, falando aquilo que o profeta não falou, colocando as palavras na boca do Irmão Brana, e o povo, por não examinar as mensagens, não estudar as mensagens, engole tudo que é falado, sem examinar para ver se é realmente o que o profeta ensinou. Vai confiando no homem cegamente, colocando o homem acima do profeta, que é a boca de Deus. É o que o Irmão Brana está mostrando aqui. Leia as mensagens. Eu só estou lendo alguns parágrafos para atrair sua atenção, para te despertar você a ler a mensagem do Irmão Brana. Pega aí a mensagem do Irmão Brana aí, a era da igreja de Pérgamo, eu estou lendo aqui, começa desde do começo, lá de Éfeso, a era da igreja, para você compreender o que o profeta tem ensinado. Ele tem ensinado tudo o que a Bíblia tem nos ensinado. Vou continuar aqui para o tempo não ser muito extenso. Então veja, que o nicolaísmo destrói isso, não é verdade? Então veja bem. Agora, esta doutrina, na realidade, começou com uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras: anciãos, presbíteros, e bispos, supervisores. Embora as escrituras mostrem que há vários anciãos em cada igreja, é o que eu li aqui para os irmãos aqui, a Bíblia mostrando que há vários anciãos em cada igreja.
Não é ali um ministro auxiliar para fazer o papel do pastor, somente para cuidar do povo, pregar, ensinar, instruir, né? Ficar preocupado ali com tudo, né? E o pastor só ir lá pegar o dízimo. Não é isso aí, não. Você não encontra isso aqui na Bíblia, não. Há vários anciãos na igreja. E o irmão Branham ensina o que esses anciãos eram. Eram homens, né? Doutados no ministério, na palavra de Deus, né? Com entendimento, com sabedoria, para ajudar o povo, né? Pregar ali, ensinar, essas coisas. Entende? É o que o profeta ensina. Tá vendo aqui, ó? A Bíblia mostra que há vários anciãos em cada igreja. Alguns, entre eles Inácio, entre parênteses, está aqui, começaram a ensinar que o conceito de um bispo, que é um pastor, era de alguém de preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Quer dizer, este tal Inácio que começou a sair com esse, colocando a sua interpretação, porque ele almejava poder. Entendeu? Então ele ensinar que Paulo quis dizer que o bispo, como ele era separado para um bispo, que era um pastor, né, que ele tinha autoridade na igreja sobre os anciãos ali, para dominar tudo e fazer o que ele bem queria. Mas nunca foi isso. Paulo nunca ensinou isso. A Bíblia ensina que cada igreja tem que ter o seu pastor local. Não ministro auxiliar. Ué, eu faço uma pergunta aí. Se aquele ministro auxiliar, a igreja aceita ele ali como ministro auxiliar, auxiliando o pastor, né? Ele faz tudo ali, ele é bem aceito ali na ausência do pastor. O pastor só vem ali para pegar o dízimo que nem dele é do Senhor. Já age errado nisso aí. Estuda as mensagens do profeta, você vai ver que o Mombrano nunca fez isso, nunca ensinou isso, não. Essa é a interpretação errada aí, viu? Estuda com profundidade as mensagens do Mombrano, que vocês vão ver aí. Tá? Agora, se aquele ministro auxiliar, se ele serve para ser um auxiliar, por que a igreja então não elege ele para ser o pastor ali? Se ele faz tudo ali na igreja. Se a igreja mesmo está vendo que ele é dotado de um dom de Deus para cuidar dela, ela deveria eleger aquele homem. A igreja que tem autoridade para eleger os seus pastores. E para tirar também todos os oficiais da igreja, é a igreja que elege. Não é o homem que elege, não. Isso aí é nicolaísmo, o profeta ensinando. Esse negócio de pastor eleger ministro auxiliar, meu pastor auxiliar, meu obreiro não sei das quantas. Gente, isso aí é antibíblico, o profeta diz. Nem na capa da Bíblia você encontra essas coisas, não. E nem nas mensagens do profeta, nem na capa das mensagens está escrito isso aí, não. Mombrano nunca ensinou isso. Ele nunca foi contra a Bíblia. Vamos ler. Vamos estudar aqui. Então ele dizia que tinha preeminência, quer dizer, autoridade sobre os anciãos. Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é. Tá entendendo? Ancião é quem a pessoa é, não é por ser velhinho, cabelinho branco, não, é quem ela é. Enquanto que a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem, quer dizer, um ancião, ele passa a ser um bispo, ele é um ancião bispo, é um ofício que ele tem. Ele é um ancião e ele passa a ser um bispo, né? Que venha a ser um pastor, um sacerdote, da maneira que vocês queiram chamar. Entendeu? É um ofício somente. Mas não com essa autoridade para dominar todo mundo. Agora eu sou um bispo, então eu mando e desmando, eu vou fazer o que eu quero. Vou eleger o irmão fulano, meu auxiliar aqui, o irmão Bertano vai ser para isso, o irmão Cicrano aquilo, virou firma, uma empresa que escolhe seus chefes ali, quem bem quer, aqueles que mais, vamos dizer assim, puxa a sardinha pro meu lado, então vou escolher, põe ali ao meu lado, porque ele não vai contra eu nunca mesmo, né? Essa aí é a atitude humana do homem. Mas a Bíblia não ensina isso. Vamos continuar aqui. Vamos aprender aqui. Então veja bem, ancião sempre se refere e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Não é a idade de velhice, não, melhor dizendo, para nós poder entender. É no Senhor. No Senhor. A idade cronológica no Senhor. No entendimento. Tá entendendo? Né? Na revelação. Que às vezes Deus ele sempre dota um homem com
com talentos, às vezes, que outro não tem. É o Senhor quem faz isso. Às vezes ele é uma pessoa jovem, né? Mas ele é um ancião na palavra de Deus. Deus tem dado uma revelação maior para ele. Ele vê coisas que muitos não conseguem ver, mas porque Deus mostra para ele. Deus separou ele para aquilo ali. Vocês estão entendendo? É isso que é ancião, que o profeta está mostrando. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, tá vendo? Não é porque um homem elegeu ou ordenou ele, não. Mas porque ele é mais velho, ele é o mais amadurecido e treinado. Tá falando aqui, não é velhice humana, não. Ele é mais amadurecido na palavra, mais treinado na palavra. Ele não é neófito, não é sem entendimento. E é de confiança, por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Tá vendo? Isso vem ser um ancião na igreja. Né? Mas não, os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo. Vocês veem? Mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto em Atos capítulo 20, no versículo 17, foi o que nós lemos, né? O relato declara que foram convocados os anciãos. E logo no versículo 28, eles são chamados de bispos supervisores. E esses bispos, sem dúvida de mentalidade política e ansiosos por poder, tá vendo? Porque não ensinam o que o profeta tem ensinado dentro da Bíblia. Porque a ansiedade pelo poder é grande, o ego é grande, que jamais esses homens vão se humilhar à palavra de Deus. O ganho é demais. O dinheiro é muito. É o que o próprio Deus disse, né? As 3 coisas que levam o homem a corromper a palavra de Deus. Aí está uma delas. Fama, dinheiro e mulher. As 3 coisas que corrompem o homem. Mas só que o dinheiro está imperando em tudo, né? Porque com dinheiro você faz tudo que você quer. Então é impossível, né? É isso que o Mombrano tá falando aqui, ó. Sem dúvida de mentalidade política e ansiosos por poder. Insistiram que Paulo tinham dado a entender que os bispos, tá vendo? Insistiram que Paulo tinha dado a entender. Não foi isso que Paulo disse, não. Eles estavam interpretando isso, o que Paulo ensinou. Estavam interpretando e dizendo isto. Que um bispo tinha autoridade e poder. Porque a ganância já estava dentro deles. Tá vendo? Que os bispos eram mais do que ancião local, com capacidade oficial somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tá vendo? Ó, entenda bem, eu vou voltar aqui para ficar bem entendido. Ele só tinha autoridade e capacidade local ali na igreja, os bispos, não autoridade sobre os homens. Na palavra de Deus, somente naquela igreja ali. É o que o profeta diz. Vamos voltar aqui, ó, de novo. Ó. Eles insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que os anciãos local, com capacidade oficial somente em sua própria igreja. Tá vendo? Os anciãos da sua própria igreja, bispo daquela própria igreja. E o que eles acrescentaram? Vamos lá entender? Para eles, um bispo agora, tá vendo? Paulo não ensinou isso. Eles que vieram com isso, esses homens gananciosos por poder. Para eles, um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico e nem histórico. Não está na Bíblia nem na história que um homem tem autoridade estendida sobre vários homens aí que nem nós vê dentro da mensagem, gente, pelo amor de Deus. É assim que nós diz crer na mensagem do profeta? E vamos se fazer de cego, sabendo que a coisa está errada e vamos errado até onde? Deus vai aceitar nós sabendo que nós estamos errados e persistindo no erro? Nós vai chegar lá sem culpa alguma? Aonde que nós vamos chegar? Hã? É que o povo, né,
colocou algo dentro de si que tem que ter um grupo para ele estar unido. Sai do grupo tal, já fica caçando outro grupo para unir. Ele não quer nem saber se está certo com o profeta, não. Tem um probleminha ali, já caça um outro grupo ali para pertencer àquele grupo. Deu, não dá certo aquele, vai procurar um outro grupo para pertencer àquele outro. Nós temos que procurar um lugar onde realmente um povo que está lutando para viver o que esse profeta que tem ensinado e crer ao pé da letra, como está escrito aqui. Agora, se nós vemos que os ensinamentos estão tudo errado, tudo torcido, contra a Bíblia, contra a mensagem, nós vamos chegar na onde? Nós vamos chegar no arrebatamento, sabendo que nós estamos seguindo o erro? Se o próprio Deus mostrou aqui para nós, está em Apocalipse 2, versículo 15, que ele odeia isso aqui. Se Deus odeia, ele vai passar a mãozinha na nossa cabeça, nós sabendo que nós estamos errados e seguindo o erro? Seria bom nós examinar, né? Pensar bem, porque é a tua salvação, a tua alma que está em jogo. É a tua alma. Deus vai requerer de você, individualmente. Cada um vai ter que responder por si no dia do juízo. Essa é a verdade. Vamos continuar aqui, para a gente concluir o assunto. Então veja bem, embora até mesmo um homem da estatura de Policarpo se inclinasse a tal organização. Assim, aquilo que começou como uma obra na primeira era, tá vendo? Por isso que tem que se estudar as eras da igreja, gente. Por que o povo não estuda? Para aprender de Deus aqui. Deus não enviou esse profeta para pregar essas mensagens aqui simplesmente para ficar na sua cômoda ali, guardada, enchendo de poeira, não. É para você estudar, alimentar. Você tem a graça de Deus de ter essas mensagens que o próprio Deus falou na boca desse homem, ensinou essa verdade para nós e deixa ali, criando poeira e fica só com o que você ouve. Às vezes julgando que aquilo ali, tudo que você está ouvindo é a verdade, sem examinar para ver se é a verdade ou não. Veja o que os irmãos de Éfeso faziam. Lê a mensagem aqui. Eles julgavam aqueles homens que diziam ser apóstolos pela palavra de Deus. Se via que não estava de acordo com a palavra de Deus, eles eram colocados para fora, eles eram esculachados. O povo não aceitava não, filho. Só que hoje o povo está engolindo tudo. Tudo está descendo goela abaixo. Não está preocupado se é contra a palavra de Deus ou não, desde que pertence a um grupo, desde que tem um pastor, se ele está ensinando certo ou errado. Só pelo fato de dizer que tem um pastor pertence a um grupo, que a alma pode ir para o inferno então, é? Cadê o amor por tua alma? Vamos lá. Então, literalmente, uma doutrina é assim hoje. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, só para nós compreender aqui. Assim, aquilo que começou como uma obra na primeira era, fez-se literalmente uma doutrina e é assim hoje. É uma doutrina. E é assim hoje, diz o profeta. Começou na primeira era e continua na última era que nós estamos vivendo aqui. Continua ainda. E principalmente no meio de um povo com uma mensagem como essa, uns ensinamentos desses, a coisa que começou errado lá atrás. Julgue-me quem quiser julgar, eu estou falando que é a verdade, dentro da palavra de Deus. Examine para você ver se desde lá do princípio está de acordo com o que o profeta tem ensinado aqui. Ó. Onde que o Mombrano ensinou isso aqui? Ó? É assim até hoje. Bispos, quer dizer, pastores, ainda alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam. Não é assim? Fala que é mentira minha. Nega que isso é verdade. Que isso não está no meio do povo da mensagem. Que não é desse jeito aqui. Nega que é mentira. Nega que se o profeta tem ensinado aqui, isso não está acontecendo. Examina o grupo onde você está. Vê se não é desse jeito. Se não é pastor ungindo pastor é conceituado o bispo de tudo, não sei quantas igrejas aí coloca lá um ministro auxiliar para ficar tomando conta, sendo que nós tá aprendendo dentro da mensagem do profeta que a sua igreja tem seus pastores local, cada igreja tem que ter seu pastor e seus anciãos,
Que é isso que o Mombrana tem ensinado aqui? Da onde que tiraram essas coisas aí? Mostra se é verdade. Mostra que o Mombrana não está ensinando a Bíblia aqui. Tá vendo aqui, ó? Aonde eles desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Vê? Fala para mim se não está acontecendo, se não está dentro da mensagem. Por que nós nunca enxergou isso? Porque nunca estudou as mensagens do profeta. Nunca demos ouvido a homens dotados de dons. Que Deus tem mostrado essas entrelinhas dentro da mensagem. Que Deus tem dotado certos homens aí com dons para pegar essas coisinhas aqui escondidas dentro da mensagem que você não ouve dentro da sua igreja. Vai uma vez por semana na igreja? Ou uma vez por mês? E aquele pastor aparece uma vez, ou cada um mês, cada não sei quanto tempo lá. Então ele tem que chegar lá com a mensagem de ânimo, estímulo para você, ensinamento. Você não tem. Por isso que Deus deixou pastores, deixou mestres, doutores, com esse dom para comer essas mensagens aqui como ela é. E pegar essas entrelinhas, esses ensinamentos aqui profundos que o profeta deixou aqui, para te ensinar você, ensinar a mim. Para nós ver onde nós estamos colocando nosso pé. Se realmente nós estamos indo para a glória. Olha aqui, veja. Veja aqui, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Fala se não é verdade. Que os pastores colocam homens no ministério onde ele quer colocar e quem ele quer. Não é da maneira que o profeta ensinou, a igreja que elege. Vocês veem que a igreja, o povo da mensagem, não está elegendo ninguém, não. Não elege nada. Não elege nada, não. Fala para mim. Se tiver, você vai ver pouquíssimas pessoas que está seguindo essas verdades que o profeta ensinou aqui. É pouquinhas pessoas. É pouquinhos. Porque se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível enganar os escolhidos de Deus. Porque ele crê neste profeta como a boca de Deus e sabe que essas mensagens aqui não saiu de um homem chamado William Branham, mas que foi o filho do homem através desse homem chamado William Branham que falou essas verdades e ensinou essas verdades aqui. Porque nos foi prometido que todas as coisas nos seriam para nós reveladas. E foi revelado. Principalmente isso aqui, desde o princípio. Isso aqui é uma revelação. É uma revelação isso aqui. Porque nós nunca enxergou isso. Você lia a Bíblia aí quantas vezes você nunca conseguiu entender isso aqui? Por quê? Porque Deus prometeu que ele ia trazer um profeta para mostrar isso aqui para nós. Essa é a verdade. Vamos lá mais um pouquinho? Então o homem coloca o homem no ministério assim como eles querem. Vê? Isto nega a liderança do Espírito Santo que disse: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Tá vendo? O Espírito Santo que os chama. Isto é antipalavra e anticristão. Misericórdia. Ô irmão, se você está, vamos ser sinceros, se você está vivendo num grupo desse que age dessa maneira aqui, é lamentável. É antipalavra e anticristão. E como nós diz crer na palavra e que nós somos cristãos? Se está indo contra a palavra. É antipalavra e anticristão. Essa doutrina do nicolaísmo, que é o homem dominando o homem, colocando o homem onde ele quer, ungindo quem ele quer, com coisa que ele tem autoridade para ungir. Ah, eu vou ungir fulano de tal a tal. Eu que vou ungir fulano de tal a pastor. Eu que vou ungir, eu que ungir. Aonde? Que homem tem unção para ungir alguma coisa? Misericórdia. Aonde isso? Tá vendo aqui? Isto é antipalavra e anticristão. Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Tá vendo aqui? Os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Viu? Entre o povo de Deus, entre os eleitos de Deus, não será assim, Jesus disse.
Homem jamais vai dominar o povo de Deus da maneira que eles querem e fazer da igreja de Deus o que eles querem. Com os eleitos, não. Eles podem fazer isso aí com muitos que dizem crer na mensagem, né? Mas os eleitos de Deus, não. Olha aqui, ó. Na mensagem, um resumo das 7 eras. Vou ler mais esse parágrafo aqui para concluir. Na página 335. Olha o que o profeta diz aqui, ó. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaísmo, o nicolaitismo. Misericórdia. O profeta está falando que a igreja mundana adotaria isso. Não os cristãos, não os eleitos. É o que o profeta está dizendo. Adotaria isso como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu desde a verdade bíblica, tá vendo? Desde a verdade bíblica de anciãos. Entre parênteses está aqui, pastores de rebanhos locais. Então, pastor tem que ser pastor de igreja local. Cada igreja tem que ter seu pastor e seus anciãos. É o que o profeta está ensinando. Agora, se você não crê dessa maneira, é lamentável. E diz crer no profeta, guiando-os rebanho pela palavra. Está vendo aqui? Pela palavra. Até as obras dos nicolaítas. Está vendo? Isso aí foi, seguindo a palavra, até que as obras do nicolaíta entrou no meio do povo de Deus. Em que o clero, que é o quê? Clero é o quê? Da maneira que o povo chama, sacerdote, ou pastor, né? Em que o pastor se organizou em níveis hierárquicos, quer dizer, uma hierarquia. Eu sou o pastor, chefe. Aí o outro lá diz, ó, eu sou filho daquele ministério. Aquele pastor é o meu pai. É mesmo, é ele que levantou, né? Então é o pai, né? Ah, aquele pastor lá é meu pai. Eu devo tudo para ele. Aí Deus fica em último termo, né? A palavra de Deus, o ensinamento do profeta fica para lá, né? Sou pastor, filho, tem um carguinho, um diziminho bom, eu vou contra o homem, vou nada. Deixa quietinho isso aqui que o profeta pregou aí e vou só falando aquilo que bem entende. Só não vou pregar aquilo que vai contra o homem ali, porque eu sou filho ministerial dele, né? Claro, é isso aqui, é o nicolaísmo. Onde está isso aí? Dentro da mensagem. Veio lá fora, veio esculachando tudo e tá de uma maneira tão escancarada dentro da mensagem que isso aí começou lá atrás. É coisa que já veio lá atrás, lá enraizou. É só os eleitos mesmo que não vai ser enganado, que Deus vai abrir entendimento para ver essas verdades aqui e vai pular fora desses barcos furados aí. Nem que se tiver de andar sozinho, ele vai ficar sozinho, mas ele fica com Cristo. Ele fica com a palavra de Deus. Essa é a verdade. O eleito de Deus não está preocupado com um grupo, com um montaréu de gente, com nada não. A preocupação dele é com a alma dele, é com a salvação, é arrebatamento. É embora desse mundão amaldiçoado pelo pecado aqui. E sem essas verdades, sem viver isso aqui, você não vai pro rapto não, meu irmão, minha irmã. Se desengane. Seguindo uma coisa que Deus odeia, você acha que Deus vai passar a mãozinha na nossa cabeça? O próprio Deus está mostrando que ele odeia isso aqui, essa hierarquia. Isso aqui nunca foi de Deus, não. Deus nunca fez isso aqui. Tá vendo? Em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, que quer dizer o quê? Um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística, quer dizer, isso não está na escritura, então evoluiu para um sacerdócio que colocou o clero, quer dizer, pastores, entre o homem e Deus, concedendo aos pastores, vou dizer assim melhor, né? Ou aos sacerdotes, seja o que você bem entender, certos direitos, tá vendo? E sempre negando aos leigos os seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Foi um roubo. Estão roubando os direitos do povo de Deus. Essa é a verdade. Seja mais claro, irmão Julinho. Está roubando o dízimo do Senhor, falando que são deles.
direito de cuidar dos órfãos, das viúvas também. Não estamos negando a palavra de Deus que ensina que um pastor, se a igreja tem condições de sustentar ele, né, nas necessidades dele, não para luxo dele, nas necessidades. Entendeu? Não para ter uma vida de pompa, de rico, de riqueza. Enquanto os membros da igreja, tem muitos que nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muitos que estão até passando fome. Esses homens não estão nem preocupados em saber, nem liga de procurar saber. Com medo de procurar saber, vai ter que enfiar a mão no bolso porque ele julga aquilo ser dele, mas não é não. É direito da igreja. Lê lá Levítico, gente, vê o que Deus determinou lá, vê lá o povo a tribo de Levi lá, para que foi levantado aqueles homens lá, o que Deus ordenou para eles. Deus diz lá, eu tenho dado meus dízimos aos levitas. Diga ao povo de Israel, que eu tenho dado meus dízimos aos levitas. É para ele cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros, tudo que tiver na porta dele para ser cuidado. E é cuidar de que maneira? Com os dízimos, com as ofertas que ia para a mão dos levitas, eles administravam para cuidar do povo de Deus. Essa é a verdade. Vão ler a Bíblia. Lê as mensagens. Vê o que o profeta tem ensinado. Olha aqui. Tá vendo? E tem dado ao clero, né? A esses homens que se julgam ter domínio sobre tudo, certos direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Nesta era tornou-se uma doutrina. Foi estabelecida na igreja como a assegurada palavra de Deus, a qual na verdade não era. Mas o clero a chamou de palavra de Deus e, portanto, a doutrina foi anticristã. O que é anticristã? Antibíblico. Esse negócio aí de homem, colocar a mão sobre o homem, ungir o homem, ter não sei quantas igrejas, colocar ministro auxiliar para lá, ministro auxiliar para cá e cercando tudo que ele pode. Porque ele enfiou na cabeça dele que tudo que entra naquela igreja é dele. Você nunca vai ver o profeta ensinar isso aí. Eu até hoje nunca consegui ler, nunca li nada disso, não, irmão, para ensinar isso aí. É que eu já li muitas mensagens. Ainda continuo lendo e você procura. Hoje tem facilidade, gente, de procurar. Hoje tem facilidade. Você entra aí no Google, digita lá o assunto que você quer, aparece centenas, dezenas de assuntos do profeta falando sobre a mesma coisa. Você vai ver se o profeta tem ensinado isso aqui. Você não vai ver a irmã Brana ensinar que isso aqui é bíblico. Você está vendo ele falar aqui que é antibíblico, anticristão, antipalavra. Isso aqui é coisa do homem, o homem que colocou isso aqui e está até hoje. E principalmente no meio do povo da mensagem. E o povo continua sendo enganado, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a essa doutrina do que dos nicolaítas. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas. Quer dizer, os verdadeiros eleitos de Deus nunca adotou isso como uma doutrina. Longe disso. Mas, porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamara como bispos estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Vocês entenderam aqui? É claro ou não é? Mesmo no meio do povo de Deus, homem que Deus tinha levantado, ouviu esses ensinamentos aí, ele começou a achar que eles tinham mais autoridade do que a autoridade local. Ah, eu posso ter quantas igrejas eu quiser. Né? Aqui no Brasil, não vai falar que não é assim. É raro você encontrar um pastor que vive o que esse profeta tem ensinado aqui dessa maneira aqui. Tem sua igrejinha local, cuida das suas ovelhas ali, né? E se a igreja tem condições de dar o sustento para ele, sustenta ele e ele vive da palavra. E se a igreja não tem ainda condições de sustentar ele, se Deus não tem dado uma igreja ainda bastada para isso, Deus dá força, condição para ele trabalhar, né? E cuidando da obra de Deus, até que Deus coloque numa condição que a igreja possa cuidar dele. Essa é a verdade. Porque a preocupação desses homens não é com dinheiro, é com as almas. Chegar diante de Deus e apresentar essas almas que ele tem cuidado, alimentar delas da palavra.
Vamos continuando aqui, um pouquinho aqui. Já estou encerrando aqui, ó. Longe disso, tá vendo? Que a verdadeira vinha tenha aceitado isso. Então veja, mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamara como bispo estavam considerando esse título que significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Era só uma responsabilidade local. Mas eles achou que tinha que estender isso aí para mais um pouco, né? Por quê? Por causa da ganância, por causa do dinheiro. Sabe que o negócio é bom, é rendável. Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo. Porque Paulo dissera, e que glorificam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha. Tá vendo? Ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava assim ao dar honra onde a honra não era devida. Tá vendo? Tá vendo? O clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais humana. E assim, ao dar honra aonde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, com o nicolaísmo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação e etc. Tá vendo? Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balanismo. O segundo passo para a profundeza de Satanás já estava em pleno progresso. E isso é que o profeta tem ensinado. E o que nós vamos fazer? Vamos continuar vivendo no nicolaísmo, esperando tudo acontecer, chegar diante de Deus e falar, ó Senhor, eu não tenho culpa disso. Você vai ter que dar conta da sua alma, da sua vida, o que você fez. Deus vai querer saber, te perguntar o que você fez com esta palavra que Ele colocou na tua mão, com esses ensinamentos que Ele te ensinou, com estas mensagens deste profeta. O que você fez daquilo ali? Ignorou? Ou pediu a graça de Deus para viver e põe em prática em sua vida? Amém? Que Deus possa te abençoar, abrir teu entendimento, te dar revelação, desejo de viver esta mensagem ao pé da letra, como o profeta ensinou. Mesmo que você fique sozinho, mas desde que você esteja com Cristo, com esta mensagem, com esses ensinamentos, Deus cuidará de você. É melhor você ter Deus ao teu lado do que ter o mundo inteiro te rodeando e te dando tapinha nas costas, não é verdade? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.